Meu nome é Rubens Múzio, vamos falar sobre planejamento na igreja local. O que é planejar? Será que planejamento é contrário à nossa dependência de Deus, ao fato da igreja ser uma instituição organizada para servir o reino? Participe, inscreva-se no meu canal. Planejamento. Eu quero começar com uma frase do Peter Senge, que diz o seguinte: os líderes são responsáveis por construir organizações em que as pessoas continuamente expandem a sua capacidade de compreender a complexidade, de esclarecer a visão e melhorar modelos mais compartilhados. Ou seja, elas são responsáveis pelo aprendizado. É verdade, o mundo é cada vez mais complexo e precisamos expandir essa capacidade de compreender a complexidade do mundo. Esclarecer a visão para onde nós vamos, o que queremos, o que desejamos e encontrar modelos mentais, organizacionais que sejam compartilhados com todos. O planejamento é fundamental na comunidade. A igreja é também um ambiente híbrido entre uma organização que segue leis, que obedece uma série de princípios legais, sociais, e um organismo, uma família, um corpo da fé, o corpo de Cristo, uma comunidade que pertence a outro reino, que tem a missão de Deus. A ideia da estratégia está diretamente associada à compreensão de um planejamento eficaz e saudável. É importante ter em mente que o planejamento não é contrário à dependência de Deus, à nossa relação com o reino, não é uma demonstração de falta de fé. Ela procura integrar áreas diferentes da nossa espiritualidade, da nossa compreensão do que significa ser um cristão nos dias de hoje, diante dos desafios contemporâneos, no sentido de aplicar melhor a vida das pessoas, o nosso tempo, os nossos recursos, e não desperdiçar num mundo complexo, num contexto variado, diferente. É importante que a gente compreenda que Jesus mesmo, ele nos orienta a ser alguém sábio, alguém que busque discernimento. Uma ilustração que ele deu, por exemplo, é quem começa a construir a torre sem antes calcular o custo, se possui dinheiro ou não suficiente para terminá-la, pode dar passos errados, né? Ele vai completar apenas alicerce, pode ficar sem dinheiro, todos vão rir dele, e aí, começou a construir, mas não conseguiu terminar. Você nota que nessa parábola de Jesus há um elemento simbólico também de um bom planejamento. E ele continua dizendo, o rei que iria para a guerra, se antes avaliar com seu exército, se com 10 mil poderia derrotar os 20 mil que vêm contra ele. Jesus levanta essa questão de diversas formas, quando ele fala às vezes que os filhos das trevas parecem mais inteligentes do que os filhos da luz. Como é que a gente lida com aquilo que temos, com a nossa propriedade, planejando o nosso tempo, cuidando das 168 horas semanais, planejar a nossa semana, planejar as nossas finanças. São elementos extremamente espirituais também. São questões fundamentais que se relacionam à nossa comunhão com Deus, aos recursos que Ele nos dá, ao tempo que Ele nos dá, à vida que Ele nos dá, à energia que Ele nos dá, aos anos de vida que nos restam. Precisamos cuidar bem deles, precisamos planejar bem a nossa vida. Isso faz parte da gestão da liderança. Precisamos incorporar, então, o hábito de planejar. Planejamento é uma ferramenta que utiliza a nossa própria habilidade, nossas próprias habilidades pessoais, recursos mentais, intelectuais, utiliza os nossos recursos emocionais também e relacionais para que a gente possa fazer projeções, para que o nosso sonho se torne realidade. Um sonho sem metas é uma ilusão, é fumaça. Um sonho sem objetivos não leva a lugar nenhum. Há muita gente sonhando, tem sonhos, fala muita coisa, mas tem dificuldade para implementar, tem dificuldade para ser eficaz no tempo, na energia, nos recursos que Deus disponibiliza. O planejamento é um recurso fundamental para a gente no sentido de aperfeiçoar a nossa capacidade de levar uma vida mais saudável, com mais discernimento. A gestão do nosso tempo, da nossa vida, das relações, porque ela permite que a gente consiga antecipar alguns problemas pessoais, sociais, globais, da comunidade e prever alguns resultados antes que eles venham a acontecer, antes que um tempo seja desperdiçado, antes que pessoas desperdicem a sua energia. E nos ajuda a focar os esforços
para uma ação ministerial mais hábil, mais eficaz, mais efetiva. Desenvolver esse hábito de planejamento é um desafio para as lideranças contemporâneas. É um desafio para os pastores e líderes, ainda mais numa cultura brasileira imediatista, intuitiva, com dificuldade de organizar, de cuidar do tempo, de sempre chegar atrasado, de sempre ter dificuldade, frequentemente dificuldade, não todas as pessoas, é claro, mas muita gente com a dificuldade de administrar bem a sua agenda pessoal e comunitária. Vale ressaltar que essa habilidade não é só individualista e sob a responsabilidade exclusiva do líder. É um tipo de trabalho que envolve uma equipe formada de pessoas, um time formado por pessoas responsáveis por vários ministérios que caminham juntos, olham para os vários departamentos da igreja, além de pessoas de fora que possam auxiliar também na percepção do contexto, necessidade do que deve acontecer ao redor. Você pode se ligar com pessoas da igreja que tenham capacidade de olhar planejamento na sua própria loja, na sua própria empresa, que ajude você com instrumentos que te permitam fazer um planejamento organizado. Mesmo que não seja aquele planejamento estratégico, complexo de uma empresa, mas te ajudem a olhar dia a dia, ou pelo menos 1 ou 2 anos à frente, algumas das coisas importantes a serem feitas. Princípios como, por exemplo, de ações fundamentais. Quais são aquelas ações mais importantes? Quando a gente pensa, olha para a nossa visão, para o nosso desejo, para o nosso sonho de uma igreja saudável, equilibrada, mais perto do reino de Deus, coisas que a gente precisa normalmente cuidar no dia a dia. Uma série de ações pequenas, de metas, objetivos, que vão trazer uma quantidade maior de resultados, de mais alegria, de mais prazer, não é? Há um princípio que nós usamos, por exemplo, do Pareto, princípio de Pareto, que é aquela regra chamada dos 80-20, né? Em que a gente percebe uma tendência de que 80% dos resultados são gerados por 20% das causas. 20% do esforço, da energia, do recurso de uma comunidade produz 80% dos efeitos. É fundamental que a gente entenda quais são esse tempo, essa energia, as coisas mais importantes. Da sua vida pessoal também. 20% do seu tempo vai resultar em 80% dos efeitos, dos resultados. É importante você agir com sabedoria, remir o tempo, cuidar do dia a dia da sua função como líder. Ação positiva é outro princípio importante. A probabilidade de ocorrência de um evento tende a aumentar quando os esforços são aplicados sistematicamente para a sua realização. Por exemplo, há alguns tipos de ministério que você percebe que quando ele é bem feito, ele traz um resultado maior. Então, cada esforço aplicado no planejamento ajuda a influenciar resultados ou alcançar resultados desejados. Escolhas atuais. As decisões atuais hoje tendem a limitar a sua ação futura. A equipe que você lida, que você emprega hoje, vai determinar o tipo de ação, de resultado, de operação que você terá no futuro. Então, na vida pessoal, escolhas erradas que fazemos, elas afetam, elas limitam as nossas possibilidades. Então, olhar para as escolhas atuais com muito discernimento, com muita sabedoria, com um desejo intenso de saber o que é melhor, ouvindo as opiniões, compreendendo o mundo, é fundamental as escolhas. O esforço, a energia aplicada deve ser proporcional também aos resultados a serem alcançados. A gente às vezes coloca um esforço enorme, uma energia monumental, em áreas que a probabilidade de sucesso é muito pequena, simplesmente porque a gente não tem coragem de dizer, olha, basta, não é por aí. A gente não tem sabedoria suficiente da nossa equipe para perceber que aquela não é a área para onde nós devemos ir. Enquanto gestores, a gente não tem como investir toneladas de esforços e vai realizar apenas gramas de resultados. A gente precisa quebrar isso, como que a gente quisesse quebrar a casca da noz usando um rolo compressor, usando a quantidade necessária de energia melhor, mas é mais sábio. Estabilidade também é um outro aspecto do planejamento. Quanto maior o nosso planejamento, quanto mais estratégico for, sábio for o nosso planejamento, mais seguro a gente vai se sentir para o futuro. Quando a gente é muito incerto, a gente não sabe o que fazer, especialmente considerando os desafios atuais, a gente vai se sentir desequilibrado.
Quando você faz um planejamento melhor, isso vai trazer mais equilíbrio, vai ajudar a gente a se preocupar com as coisas mais fundamentais hoje, vai ajudar a gente a decidir melhor no futuro. Não há sentido a gente querer decidir agora os menores detalhes dos próximos 5 anos, não vai funcionar. Esse tipo de planejamento estratégico de vários anos não funciona. Diante da velocidade de mudanças do nosso contexto, a gente não precisa investir num planejamento tão detalhado a longo prazo. Isso vai ser perda de tempo. Curtos planejamentos, planos de ação detalhados, que a gente possa colocar nossa energia de forma criativa, contextual, é fundamental hoje. Resistências às mudanças é um problema nesse sentido. Quanto maior o afastamento das mudanças, o maneirismo, a maneira com que as coisas são feitas, que a gente evita mudar, essa resistência que a gente tem é grande, a dificuldade da gente se abrir a novas formas, a inovação, a criatividade, a dificuldade das pessoas mais velhas envolvidas, a dificuldade das pessoas novas que são muito rígidas, isso impede que a gente consiga fazer as mudanças necessárias no tempo necessário. Pequenas mudanças, às vezes, geram enormes resistências no grupo. No entanto, grandes mudanças podem fazer com que pessoas fiquem na defensiva, mais ainda, fiquem suspeitas e não queiram mudar a comunidade. Quando existe um momento de mudanças, como esse de hoje, um momento de muitas transformações e que a gente precisa ser criativo, inovar, é importante dialogar, é importante que as perguntas sejam feitas, é importante que as pessoas envolvidas pensem como essas mudanças irão afetá-las. A gente simplesmente não pode tentar mudar as coisas porque participou daquela conferência, porque tal líder está fazendo um negócio ou outro, porque você comprou um kit novo de construção, de reconstrução da sua igreja, do como fazer uma igreja melhor, não adianta. É importante a gente parar, refletir sobre as mudanças, dialogar, fazer de uma forma sábia, talvez até um pouco mais lento do que você gostaria, mas também essa necessidade da gente construir novos métodos que prestem atenção uns com os outros e que gerem, então, uma estabilidade maior, mesmo no ambiente de resistência às mudanças. É importante ter muita sabedoria com relação a isso. Por isso que a função gerencial de um planejamento é uma série de atividades que ajudam a gente a medir a qualidade da nossa comunidade. E eu quero falar de algumas coisas importantes nesse sentido, que são previsões, desenvolvimento de objetivos, cronograma, orçamento, desenvolvimento de políticas e procedimentos. E eu quero enfatizar 3 importantes agora para ajudar a gente nesse momento a entender melhor o que fazemos, como fazemos, nesse contexto de planejamento nos desafios contemporâneos do mundo de hoje.